E se eu te dissesse que refeição livre, se usada com inteligência, vai fazer você ganhar mais massa e perder mais gordura ao mesmo tempo? E sim, existe um jeito estratégico, fisiológico e mental que você pode fazer essa manobra, essa estratégia para você ter esse resultado. Nesse vídeo você vai aprender como que faz essa refeição livre de forma eficiente, quando que você precisa fazer, com qual frequência, o que que dá para comer, o que que não dá, e todo esse processo de como ela muda o seu metabolismo, o seu organismo, de forma que você ganhe mais massa e perca mais gordura. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então fique até o final que eu vou te mostrar coisas muito úteis para a sua vida e como encaixar refeição livre na sua dieta de forma prazerosa e que você tenha mais resultado. Então vamos para o papel fisiológico da refeição livre inicialmente. A primeira coisa que você deve saber é que quando você faz dieta por muito tempo, o metabolismo vai travando. Isso se chama termogênese adaptativa. Nada mais é do que uma resposta do corpo à sobrevivência e trava a queima de gordura, diminui a produção de energia e faz você gastar menos energia durante o dia, se movimentando menos. E a refeição livre, ela é feita justamente para combater esse problema. E nela acontecem algumas mudanças hormonais. Primeira coisa, leptina é o hormônio que controla o metabolismo. Quando ele está alto, ele acelera o metabolismo e dá saciedade, ou seja, ideal para emagrecimento. E a refeição livre aumenta esse hormônio. Que ele diminui a grelina, que é o hormônio que libera fome. Ele aumenta quando a sensação da sua barriga está vazia, quando você tem sensação de barriga vazia. Outro hormônio que a refeição livre aumenta é a tireoide. Ela faz que maior conversão de T4 T3, potencializando ainda mais o metabolismo. E ela também diminui o hormônio do estresse, que é o maior inimigo de nós que queremos ganhar massa e perder gordura, porque o hormônio de estresse ele inibe o ganho de massa e trava a queima de gordura. Ou seja, ele faz tudo o que você não quer. E a refeição livre também reativa a dopamina, fazendo você ficar mais tranquilo e com mais disposição e motivação para voltar à dieta e suas atividades normais durante o dia. Ou seja, numa dieta que você só mantém ela e não faz refeição livre, a leptina vai cair, a grelina vai aumentar, a tireoide vai cair, o estresse vai subir e a dopamina vai cair. Ou seja, tudo que você não quer. Agora, antes da gente entrar na parte que eu te ensino tudo como fazer, vamos para os erros mais comuns da refeição livre. O primeiro erro é transformar a refeição livre num dia livre. E aí a pessoa vai, acha que pode comer besteiras à vontade e passa o dia inteiro comendo o que quiser. Isso traz uma resposta inflamatória muito grande e atrapalha, sabota muito o processo. E com isso o resultado é que você não tem um estímulo metabólico e não tem os benefícios que eu falei. Você só vai ter o quê? Um surto metabólico, isso sim. Você vai ganhar mais gordura e vai atrapalhar todo o processo. Segundo erro, que pode ser um erro, mas também mais ou menos, que você já vai entender por quê. Fazer a refeição livre num dia que você não faz academia. Por que isso? Porque no dia que você faz academia, ele libera várias coisas, sinalizações, que vão te ajudar a puxar o que você comeu para o músculo. Assim, falando bem de forma simples, né? E no dia que você não treina, você gasta muito menos energia e não tem essa ativação que você ocorre durante o treino ou no aeróbico. Por exemplo, domingo. Domingo é um dia que, como você não faz nada disso, a tendência é acumular mais gordura. Então, você estaria perdendo essa janela do treino e ainda deixaria de usar isso para focar em algum músculo que você mais precisa, que é uma estratégia que eu já vou falar daqui a pouco. Mas erro 3: usar a refeição como uma fuga emocional, ao invés de ser um processo planejado. Isso significa o quê? Você tem algum problema no dia, alguma coisa estressante ou alguma situação, e você resolve fazer refeição livre nesse dia só para aliviar esse sofrimento. E quando você faz isso, o cérebro liga as coisas
Então, toda vez que você sentir um desconforto, um estresse, ele vai querer fazer refeição livre. Então, te dá um gatilho que você não quer. E se isso se prolongar, acaba se tornando algo automático. E depois vai ser muito ruim de tirar. E também, toda vez que você come por impulso, isso reforça os circuitos neurais de culpa e vai te afastar do controle. Assim, caso você tenha algum tipo de recompensa sem o esforço adequado, isso pode desregular a dopamina e te atrapalhar durante o processo. É como se você estivesse ensinando no seu cérebro que a sabotagem que você faz é aceitável. Então ele acaba se permitindo fazer isso mais vezes, com frequência, caso você não resolva isso. E agora vamos começar falando de uma coisa muito importante, que na verdade a refeição livre pode ser usada sim para ganhar massa e perder gordura, mas que ela vai ter um grande alívio mental também. Isso influencia muito positivamente no processo. E o cérebro, ele tem um circuito dopaminérgico, que chama, né? Que é responsável por desejo, impulso, recompensa e constância. Então, quando você faz muitos dias de dieta sem uma recompensa, vamos dizer, sem uma refeição livre, a dopamina cai demais, cai toda a sua motivação, sua disposição, vai cada dia menor, diminuindo. E também o cérebro, por não ter nada de alívio, nenhuma refeição livre, ele acaba associando a dieta com sofrimento. E isso pode ser fatal posteriormente. E caso essa situação esteja muito grande, que seu cérebro não consiga sustentar isso, vai causar algum tipo de necessidade de alívio imediato, que é compulsão alimentar, alguma recaída, descontrole, tudo para tentar aliviar o cérebro, o estresse do cérebro, de ter um alívio imediato ali. Então, como é que a refeição livre bem feita, ela regula a mente? Porque por você ter o dia certo de comer e o horário certo, você consegue organizar. Então você já libera dopamina como parte do plano. Ter um dia certo para comer só aumenta a sua expectativa para aquele dia. E isso vai gerando motivação, porque você sabe que se fizer tudo certo, você vai ter aquele alívio naquele dia. Então, isso instiga a se manter na dieta. Segundo, reforça a necessidade de controle. Por quê? Por você não ter saído da dieta em nenhum momento, isso vai fazer com que você se controlou para só comer naquela refeição planejada. Isso ajuda muito também no resultado e também na mente. E terceiro, que é quando você for comer a refeição livre, você não vai sentir culpa, ansiedade, porque aquilo já está planejado na sua dieta, já faz parte da dieta. Então, toda essa cascata de sentir culpa e achar que errou, que comeu demais e etc., acontece pelo fato de você não se organizar. E isso pode sinalizar outras coisas que vão te atrapalhar da dieta. Mas, quando é planejado, o cérebro aceita excelentemente e te mantém muito mais fácil no processo. Basicamente, você ensina seu cérebro que dá para ter prazer e alívio sem a necessidade de perder o comando, de ceder algum impulso, alguma emoção, e sim no controle. E o efeito mental mais importante da refeição livre é justamente você poder ter uma vida social ali. Que aí você não se sente que está preso em uma dieta assim, e sim algo que vai te ajudar mesmo, de fato, vai te agregar. Então essa flexibilidade te dá poder para você conseguir fazer tudo, ter uma vida equilibrada. Então você dominar essa estratégia, essa técnica, vai te fazer ter o equilíbrio que você busca, com shape muito bom e tendo uma vida social, amigos, namorada ou qualquer coisa e resultados ao mesmo tempo. Agora a parte mais esperada, vamos para como fazer essa refeição livre do jeito certo. Então, eu gostaria muito de dizer que poderia ser comer o que quiser, ser feliz, mas não é assim. Tem que ser feito de forma estratégica também. Em cutting, normalmente se faz uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Isso vai depender do quanto que você mexeu na dieta e do quanto que está seu metabolismo e sua rotina. O ideal é após uma perda contínua de peso por mais de 5 dias. Ou seja, você está perdendo peso ali linearmente, 200, 300, 500 gramas, e
com você começando a estagnar o peso, você faria essa refeição livre. E outra coisa que eu acho muito importante é que quanto mais apertada sua dieta for, maior a necessidade de refeição livre. Por quê? Porque você vai estagnar mais rápido. Então, se você não fizer essa refeição livre mais frequente, você acaba travando e ficando sem conseguir resultado, sem queimar gordura. E quando você está na fase de crescimento, ela deve ser feita um pouco mais frequente. Ah, mas Breno, não tem mais caloria e tal. Sim, mas ainda assim é melhor, porque você vai substituir refeições da sua dieta e vai acabar não comendo tanto a mais de caloria assim, e sim trocando calorias da dieta por calorias livres. E chega uma hora na fase de ganhos, que pode ser a cada 10 dias, 5, que as pessoas começam a enjoar dos alimentos e sentem a necessidade de mudar o gosto da comida ou mudar os alimentos. Essa é uma hora ideal para você encaixar a refeição livre. E na fase de ganhos, ela vai ser mais voltada a reaver o psicológico e a parte social, porque com a caloria alta você não vai ficar estagnado. E o ganho de massa não depende assim de refeição livre, e sim da sobrecarga progressiva, que é mais 1 quilo, mais uma repetição, mais uma série, mais um segundo de estímulo durante todos os treinos em relação ao treino anterior. E qual o melhor momento do dia para comer a refeição livre? Se você puder, no pós-treino. Por quê? Porque é onde o corpo abre uma janela metabólica melhor para você comer o que quiser. O que isso quer dizer? Que vai mais glicose para o músculo e vai estocar menos gordura do que uma refeição normal, um outro horário. Basicamente, o excesso vai dentro do músculo e não virar gordura. Então, você tem uma eficiência melhor no pós-treino. Então, você fazer num dia que você não treina, não é tão bom quanto um dia que você treina, por exemplo. E sem falar que você ainda abre oportunidade para você escolher o dia que você tem um músculo mais fraco. Por exemplo, você quer ganhar bíceps. Então, no dia de bíceps, você vai lá no pós-treino e faz a refeição livre. Então, você estimula toda a cascata de ganho de massa de forma mais rápida e ainda você prioriza que o músculo, que o carboidrato e tudo que você comeu vá para o músculo do bíceps, que foi o que você treinou no momento. Então, muitos atletas usam isso para ganhar músculo nas partes deficientes. Então, além do benefício metabólico de ganhar mais massa, perder mais gordura, ele ainda pode jogar aonde quiser, em qualquer lugar do corpo, aonde preferir, essa refeição livre. E o que você pode comer da refeição livre? Basicamente tudo, porém, quanto mais limpo, melhor. Ah, mas eu me dou melhor que sujo, ganho mais peso e tal. Mas que tipo de peso, né, você quer ganhar? Então, pensando em calorias, você tem que organizar dependendo da sua dieta. Você tem que ver quantas calorias tem cada refeição da sua dieta. E aí você vê a caloria do lixo, que deve ser mais ou menos de 500 calorias a mais do que você come no dia. De 500 a 1.000 calorias a mais. Ou seja, se você tem cada refeição de 500 calorias, você pode jogar uma refeição livre de 1.500 calorias. Aí você tira uma ou duas refeições e você substitui ela pela refeição livre. O ideal seria o quê? Você não consumir álcool junto e também você não ter coisas tão inflamatórias como frituras com doce e coisas assim. Por quê? Porque essa inflamação de baixo grau pode te atrapalhar a ganhar massa. Então, você tendo um equilíbrio ali na refeição livre, você comendo, por exemplo, alguma coisa que tenha mais fibras, como tipo um japonês com algum tipo de saladinha, aí já é melhor do que você comer só o japonês. Então vamos para o check, né? Check-in de refeição livre. Seguiu 90% do plano, pelo menos? Você treinou com carga? Você evoluiu suas cargas e repetições? Você evoluiu no treino na semana? Você está dormindo bem? As suas medidas visual, o seu shape está melhorando? Você está perdendo peso, evoluindo? Ou ganhando, né? Dependendo da fase. Então, se a resposta for sim, para isso tudo, só vai na refeição livre. E depois da refeição livre é muito importante você observar algumas coisas também. Por exemplo, como é que você ficou no dia seguinte, quanto de peso você ganhou, se você mudou muito o shape, se parecia melhor antes
ou se você não está melhor, se está mais murcho, se você dormiu bem ou teve algum tipo de insônia, alguma dificuldade de dormir, se você sentiu que acordou mais leve ou mais pesado ou mais seco, e se a retenção sumiu em até 2 dias de tudo que você comeu, ou seja, em 2 dias o seu peso voltou ao que estava antes. Tudo isso tem que ser olhado e observado porque qual que é o ideal, né? O ideal é você acordar mais cheio e não necessariamente com mais peso, só que visualmente melhor. O que acontece quando você ganha muito peso e retém demais? Você fica todo inchado. E aí, o que acontece? De 1 a 2 dias, quando sai a retenção, você tem que estar melhor do que você estava antes de fazer a refeição livre. E aí fica 1 a 2 dias para regular tudo. E aí 3 a 4 dias de dieta a mais para você continuar evoluindo, de lucro, né? Na semana. Vamos supor que a semana 7 dias, 6 você evolui, só que um você usa para refeição livre. Então, 5 você evolui, um você faz refeição livre e outro você usa para se recuperar da refeição livre. Então, você vai ter 5 dias evoluindo, um dia de manutenção e um dia da refeição livre. E aí você consegue seguir assim evoluindo bastante, tendo vida social, com metabolismo regulado e ganhando mais massa e perdendo mais gordura. Maneiro, né? Isso é maneiro. Se você quiser saber como encaixar essa refeição livre de maneira eficiente, com a tabela de refeição livre completa, eu tenho Dieta Fácil, que já tem um protocolo de emagrecimento completo, e aí você encaixa a refeição livre sábado ou domingo dentro do planejamento, para continuar evoluindo e não ficar estagnado. E também tem mudanças semanais de dieta, ou seja, você continua evoluindo toda semana, cada semana uma estratégia nova. Então, o link está na descrição. Qualquer coisa, dá uma olhada lá, porque o preço é menor do que o iFood no sábado à noite. Pelo amor de Deus, né? Então se inscreve no canal se gostou do vídeo. Até a próxima.